Com o fim do recesso parlamentar, nesta próxima semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, marcou encontro com líderes partidários para discutir a pauta legislativa. O recesso parlamentar acaba nessa semana, assim como as férias de julho, infelizmente, para quem estava de férias. A previsão é de que Lira chegue ainda hoje a Brasília, hoje à noite, e já se reúna com um grupo de aliados para discutir a pauta legislativa. O parlamentar marcou também para terça-feira aquele tradicional almoço com líderes partidários, justamente para definir a pauta legislativa. E no cardápio, o prato principal, a votação do arcabouço fiscal. Não foi votado antes do recesso parlamentar porque Cláudio Cajado, que era o relator da proposta, viajou para o exterior e não entregou o parecer. Então agora espera-se que nesta semana, Cláudio Cajado deve chegar, por exemplo, agora já, nos próximos dias a Brasília, para entregar esse parecer e aí Arthur Lira marcar então a votação da proposta. É esperada que essa votação seja marcada para a segunda semana de agosto. O governo petista tem pressa. Sem o arcabouço fiscal, não consegue aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e atrapalha o lançamento do novo PAC, que vai mudar de nome, vai ter uma carteira de novas iniciativas e Lula quer fazer uma grande cerimônia com todos os partidos políticos aqui em Brasília. O que é esperado pelos cálculos do Palácio do Planalto, que se vote no dia 9, então, o arcabouço fiscal no plenário da Câmara dos Deputados e aí se lance o PAC no dia 11. Para votar, então, o arcabouço, o relator Cláudio Cajado já tem dado sinalizações de que terça-feira pisa em Brasília e já entrega o seu parecer, de preferência já nesse almoço dos líderes partidários. Há expectativa de que nessa semana Lira se reúna também com os ministros Fernando Haddad e Alexandre Padilha, justamente para discutir a pauta legislativa, já que Alexandre Padilha é o articulador político do Palácio do Planalto e Fernando Haddad é aquele que idealizou o arcabouço fiscal. Lira também deve se encontrar até o final da semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o tema é outro. É para saber como fica a reforma ministerial, que a Renata vai trazer mais bastidores daqui a pouco. Depois do recesso parlamentar de julho, o Congresso Nacional volta às atividades, como eu disse, nesta semana e na aprovação do orçamento de 2024. Na reforma tributária e também na retomada das discussões do projeto de lei das fake news, que ficou para trás, era para ser votado, houve pressão dos partidos de oposição, né, Thaisa? Houve também as big techs fazendo pressão. Agora vai, finalmente? Oi, Uribe, boa tarde ao pessoal que está acompanhando o 360 nesse domingão. Bom, vamos ver se vai agora. O pessoal está voltando aqui para Brasília, os parlamentares, deputados e senadores estavam em suas bases, estão voltando ao Congresso Nacional, que vai ficar movimentado daquele jeito que a gente gosta essa semana, com muitas pautas aí em discussão, especialmente o orçamento de 2024, como você vinha falando, e também a reforma tributária. Lembrando então, como você ressaltou, que o orçamento de 2024, o projeto de lei orçamentário, o PLOA, ele depende necessariamente da aprovação do novo marco fiscal, isso porque é preciso sentir aí como é que vai ser o clima econômico do Brasil no ano que vem para que se estabeleçam então as diretrizes orçamentárias. E aí a gente tem também a questão de que o marco fiscal já passou pelas duas casas, né? Já passou pelo Senado e pela Câmara, só que como os senadores fizeram algumas alterações no texto, o texto vai precisar retornar à Câmara dos Deputados para que os deputados avalizem aquilo que foi mudado no Senado. Eu destaco aqui as mudanças que foram em relação aos fundos, o Fundo de Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, ambas muito discutidas, ambas geraram aí emoções muito fortes antes do recesso parlamentar e agora a gente fica de olho se a Câmara vai ou não manter as mudanças no texto. E segundo a sua apuração, Uribe, vamos lembrar, Arthur Lira está pensando aí então em botar essa votação para a segunda semana de agosto. Já o PLOA deve ser enviado então ao Congresso até o dia 31, a gente vê aí esses desdobramentos na área econômica, também com a reforma tributária. Já aproveito aqui para engatar, falar sobre isso. A expectativa do senador Eduardo Braga, que é o relator no Senado, é de que seja votado até meados de outubro. Essa reforma que já foi aprovada, então, na Câmara dos Deputados aí com ampla votação, foi uma votação histórica que a gente acompanhou. Por fim, eu também destaco aqui fora da pauta econômica, mas tão importante quanto o PL das fake news, que vai voltar a ser discutido. Ele foi lá atrás, barrado, né, por um lobby das big techs e também dos
dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora deve voltar a ser discutido nos bastidores. E tem um ponto muito importante sobre esse projeto, que é o órgão fiscalizador. Já foi debatido se criava um novo órgão, se colocava na Anatel. Enfim, é uma questão muito delicada aí que é discutida nos bastidores. Agora, a novidade poderia ser colocada a Controladoria Geral da União para fazer essa fiscalização. É uma possibilidade que vem sendo discutida, a gente vai acompanhar tudo isso, Uribe. As informações, Renata Agostini. Os parlamentares estavam no recesso parlamentar, descansaram, arejaram a cabeça. Voltam melhores para votar as propostas ou ainda há pendências do passado que insistem em acordar neste momento? É uma série de pendências. A primeira é que o governo precisa definir, afinal, quais serão os espaços, como será a entrada desses partidos na gestão, né, na administração Lula. Isso vai fazer toda a diferença em termos de interlocução com o Congresso. Veja, gente, não se trata apenas de, olha, fechado o acordo, então agora PP, republicanos e União Brasil estão mais próximos do governo. Não, depende dos espaços que eles vão ganhar, porque isso vai ter reflexo no humor das bancadas, na entrega de votos. O Centrão, primeiro que ele não é um monolito e segundo que o humor do Centrão costuma oscilar diante das entregas que são feitas. Então, o primeiro ponto vai sair essa semana mesmo esse desenho? Lula vai dar o aval, as coisas vão ficar pacificadas? Segundo, qual vai ser esse acordo? Para dar um exemplo, a depender da forma como a costura for feita com o Republicanos, vou dar o exemplo do Republicanos, se for um ministério para Silvio Costa Filho, a conta interna que a legenda e também o governo fazem é que isso significa que metade da bancada de 42 deputados do Republicanos pode ser considerada da base do governo. Mas isso depende do ministério que no final for dado aos republicanos. Essa é uma conta que auxiliares de Lula fazem. Se for um ministério que o republicanos não estava lá querendo tanto, como por exemplo ciência e tecnologia, uma possibilidade que foi colocada para o partido, talvez não sejam esses 20. Se for um ministério mais vistoso, aí será que não dá? Não tem jogo para ampliar até um pouco mais? Porque aí a cúpula do partido estaria mais satisfeita com essa operação? Lembrando que o Republicanos até hoje está ali reticente em abandonar a posição de oposição ao governo, quer autorizar Silvio Costa Filho a se tornar ministro, mas mantendo uma distância regulamentar. Então, esse é um exemplo para vocês entenderem como é muito essencial e crucial para o andamento desse início de pauta legislativa do segundo semestre, esse arranjo que é comandado, claro, por Lula. O segundo aspecto é que existe pendências na própria pauta, assuntos que o governo queria já ter tratado no final do primeiro semestre, antes do recesso, especialmente o marco fiscal, e que ainda precisa assuntos que ainda precisam ser encaminhados. Então, tudo isso vai ser alvo dessas primeiras conversas e reuniões no início da semana, da reunião de líderes, da conversa entre cúpula da Câmara e Executivo, para dar o tom não só da primeira semana, mas do mês de agosto. E a Thaisa estava falando a respeito do PL das fake news, que foi entre solavancos, acabou não sendo aprovado, uma grande pressão contra. Você avalia que há clima nesse segundo semestre para votá-lo, para que haja pelo menos um desenvolvimento dessa discussão, ou ainda há muita resistência em relação a ele? Há muita resistência e a gente viu, essa foi uma operação, né, que mostrou que nem quando você tem Executivo e Arthur Lira jogando tudo, isso significa que uma votação está garantida. A depender do tempo que se dá para esses grupos organizados, a depender do teor da conversa, você pode ver uma votação inviabilizada. As resistências seguem e não me parece que vai ser um assunto que em algum momento vai entrar para a pauta pacificado, porque você tem não só o interesse da oposição em barrar, de grupos ligados à pauta conservadora, como os evangélicos, mas também das big techs, das grandes plataformas. Então, será sempre um terreno muito difícil de se caminhar, mas tanto o governo quanto a Arthur Lira mantém esse assunto como de interesse. Então,
Nesse caso, eu vou acabar ficando em cima do muro, Uribe, porque não me parece que a gente pode ter um avanço, sim, para que esse tema volte à pauta, mas também acho que não vai ser nada fácil conseguir emplacar. Ainda mais com reformas sendo analisadas, elas acabam virando prioridade e aí esses temas ficam laterais. Reforma tributária, PL das fake news, tudo junto, misturado. E ontem você ainda falou que tem reforma administrativa junto. Olha, sei não. E aí tem o espaço para retaliação, né? Não gosto daquela proposta, então vou retaliar na outra. Então é melhor um passo de cada vez para garantir o que é mais prioritário para o país. Obrigado, Renata. Desculpa, Pode só falar. Um comentário. Ainda que a gente pense que todo mundo tem mesmo que pisar no acelerador esse ano, porque ano que vem é ano eleitoral. Então você tem ali um espaço, sabemos, né, muito limitado para que se avance em temas importantes. Ainda assim, eu acho que é muita ambição para poucos meses. Justamente. Obrigado, Renata. Renata volta com bastidores daqui a pouco importantes sobre reforma ministerial, atualizações de informações que ainda não foram dadas. Apuração de última hora da Renata Agostini.